Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 16. Leremos os versículos 1 a 18. Assim diz a palavra de Deus. No 17º ano de Peca, o filho de Remalias, Acás, o filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. 20 anos de idade tinha Acás quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez aquilo que era reto à vista do Senhor seu Deus, como Davi, o seu pai. Porém, ele andou no caminho dos reis de Israel e fez os seus filhos passarem através do fogo, segundo as abominações dos pagãos, aos quais o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. E ele sacrificou e queimou incenso nos lugares altos e nos outeiros e debaixo de toda árvore verde. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, até Jerusalém para guerrear. E eles sitiaram Acás, mas não conseguiram vencer. E naquele tempo, Rezim, rei da Síria, recuperou Elate para a Síria e conduziu os judeus de Elate. E os sírios vieram para Elate e habitaram ali até este dia. Assim, Acás enviou mensageiros para Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Eu sou o teu servo e o teu filho. Sobe e me salva da mão do rei da Síria e da mão do rei de Israel, os quais se levantam contra mim. E Acás tomou a prata e o ouro que foi achado na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e os enviou como presente para o rei da Assíria. E o rei da Assíria atentou a ele, porque o rei da Assíria subiu contra Damasco e a tomou, e levou o seu povo cativo para Quir e matou Rezim. E o rei Acás foi para Damasco para se encontrar com Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e viu um altar que estava em Damasco. E o rei Acás enviou a Urias, o sacerdote, o estilo do altar e o seu modelo, segundo toda a sua execução. E Urias, o sacerdote, edificou um altar, segundo tudo o que o rei Acás havia enviado de Damasco. Assim, Urias, o sacerdote, fê-lo quando o rei Acás chegou de Damasco. E quando o rei era vindo de Damasco, o rei viu o altar. E o rei se aproximou do altar e sobre ele ofertou. E ele queimou a sua oferta queimada e a sua oferta de alimento, e derramou a sua oferta de bebida, e aspergiu o sangue das suas ofertas de paz sobre o altar. E ele trouxe também o altar de bronze, o qual estava diante do Senhor, da frente da casa, de entre o altar e a casa do Senhor, e o pôs no lado norte do altar. E o rei Acás ordenou a Urias, o sacerdote, dizendo: sobre o grande altar, queima a oferta queimada matinal e a oferta de alimento do anoitecer, e o sacrifício queimado do rei e a sua oferta de alimento, com a oferta queimada de todo o povo da terra, e a sua oferta de alimento e as suas ofertas de bebida, e asperge sobre ele todo o sangue da oferta queimada, e todo o sangue do sacrifício, e o altar de bronze será para mim, para consulta junto a ele. Assim fez Urias, o sacerdote, segundo tudo o que o rei Acás ordenou. E o rei Acás cortou as bordas das bases e removeu delas a pia, e abaixou o mar de cima dos bois de bronze que estavam debaixo dele, e o pôs sobre um pavimento de pedras. E a cobertura para o Shabá, que eles haviam edificado na casa, e a entrada do rei na parte externa, tornou ele da casa do Senhor para o rei da Assíria. Esta é a palavra de Deus, oremos.
Senhor, nosso misericordioso, nosso onipotente Deus, nosso Senhor e Salvador, nosso Criador e Redentor em Cristo Jesus, muitas graças nós te damos por mais um dia em que temos o enorme privilégio de estarmos aqui reunidos como um só corpo para publicamente cultuar o teu santíssimo nome. Não há dom, não há dádiva maior do que esta que recebemos em Cristo Jesus. Desde já nós confessamos os nossos pecados, as nossas falhas. De nós mesmos, nós não somos capazes de proclamar a sua palavra com fidelidade. E de nós mesmos, nós não somos capazes de ouvir a sua palavra com fé. Por isso, nós suplicamos pela sua presença. Nós rogamos pelo teu Espírito Santo em plenitude para garantir que a sua palavra seja proclamada com fidelidade e verdade e para que todos os ouvidos, olhos, mentes e corações sejam abertos ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo para a sua honra e glória. Honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém. Há poucos domingos, nós havíamos visto a história de quando a Síria começou a se expandir como um império e a dominar nação após nação. E para resistir a esse avanço desse império tão poderoso, Síria, cuja capital era Damasco e cujo rei era Rezim, se aliou ao reino do norte, a Israel, cujo rei naquela época era Peca, filho de Remalias, para tentar resistir ao avanço dos exércitos assírios. E já que Judá não tomava parte nessa aliança, Rezim e Peca decidiram marchar contra Jerusalém para matar Acaz e colocar no lugar dele um rei fantoche. O sermão de hoje, cujo título é Os Altares do Mundo, navega neste mesmo contexto. Acaz era da linhagem de Davi. Ele começou a reinar em Jerusalém por volta de 735 a.C., quando tinha 20 anos de idade. E a Bíblia nos diz que ele não fez o que o Senhor aprova. Ele chegou a sacrificar os seus filhos, fazendo-os passar pelo fogo. Sim, um descendente de Davi, portador do pacto que Deus tem com Davi, não só sacrificava nos montes, queimava incenso debaixo de toda árvore verde, mas tomava da semente de Davi, os filhos descendentes de Davi, e os queimava em oferta a ídolos. Versículo 1, 2 e 3. No 17º ano de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Acaz, o filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. 20 anos de idade tinha Acaz quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez aquilo que era reto à vista do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Porém, ele andou no caminho dos reis de Israel e fez os seus filhos passarem através do fogo, segundo as abominações dos pagãos, aos quais o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. Antes que vocês pensem que somente Acaz era um rei ruim, e que o povo era um povo piedoso, na verdade Acaz era rei de uma nação que há muito tempo havia se afastado do Senhor, tal qual a nação era o seu rei. Não somente Acaz, mas todas as pessoas de Judá vinham transgredindo o pacto com o Senhor e praticando o que era mal. E por isso, o juízo de Deus recaiu sobre a cidade. Versículos 5 e 6. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, até Jerusalém para guerrear. E eles
sitiaram Acaz. Todos sabem o resultado disso, porque essa coalizão falhou em derrubar os muros de Jerusalém, falhou em cumprir os seus planos de matar Acaz e substituí-lo por um rei fantoche. Por isso que o final do versículo 5 diz: apesar de Rezim e Peca terem subido contra Jerusalém para guerrear e de terem sitiado Acaz, não conseguiram vencê-lo. E naquele tempo, Rezim, rei da Síria, recuperou Elate para a Síria. Ou seja, essa campanha de todo não foi um fracasso, porque o rei Rezim havia conquistado certas cidades de volta para o poder dos sírios e conduziu os judeus de Elate para o exílio. E os sírios vieram para Elate, antigo território de Judá, e habitaram ali até o dia do escritor de 1 Reis. Nessa época, quando Acaz estava aflito pelo horizonte da guerra, espremido entre o império assírio e a coalizão entre Síria e o reino do norte, nessa época Deus enviou para Acaz o profeta Isaías, exortando o rei e toda a nação a confiarem em Deus. Sim, nós podemos enxergar a espetacular graça e misericórdia de Deus de não ter abandonado o rei que fizera seus filhos passarem pelo fogo, enviando ninguém menos do que o grande profeta Isaías. Pensem bem, porque Deus poderia muito bem deixar um homem tão perverso a ponto de queimar os seus filhos vivos. Bem que Deus poderia deixar este rei perecer. Mas não, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e Isaías foi enviado para falar ao rei: confiem em Deus, comparado ao rio Siloé, cujas águas correm suavemente. E a mensagem do profeta era muito clara: se o povo e o rei não tiverem fé, não prevalecerão de forma alguma. O abismo estava na frente e somente a fé poderia salvá-los. Tomem extremo cuidado, prestem muita atenção, não façam nada, apenas creiam em Deus. Essa foi a mensagem que Isaías entregou ao rei, em nome do verdadeiro rei de Israel e de Judá, que era Deus, que é Deus. Contudo, Acaz rejeitou o caminho da fé. Ele escolheu o poder do mundo. Afinal de contas, contra um exército poderoso que marchava contra ele, Acaz decide confiar em um exército ainda mais poderoso, a Assíria, comparado ao rio Eufrates. E para isso, Acaz não somente confia no poder de espadas e escudos, mas ele confia no poder do dinheiro. Ele depena o templo de Deus. Ele saqueou os tesouros do templo, pegou tudo que era de ouro e de prata do templo e do palácio do rei, para dar de presente ao rei da Assíria, versículos 7 a 9. Assim, Acaz enviou mensageiros para Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: eu sou o teu servo e o teu filho. Sobe e me salva da mão do rei da Síria e da mão do rei de Israel, os quais se levantam contra mim.
E Acás tomou a prata e o ouro que foi achado na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e os enviou como presente para o rei da Assíria. E Tiglat-Pileser, rei da Assíria, estava procurando um pretexto para atacar a Síria. Afinal de contas, para um império em ascensão, nem todo o planeta é o suficiente. O rei da Assíria buscava apenas um pretexto para atacar Síria e o reino do norte, Israel. E por isso ele aceitou a oferta de Acás. Afinal de contas, ele não só receberia toneladas de ouro e prata do reino de Judá, mas ele incorporaria Síria e o reino de Israel às suas nações que ele havia dominado. Versículo 9. E o rei da Assíria atentou a Acás, porque o rei da Assíria subiu contra Damasco e a tomou, e levou o seu povo cativo para Quir e matou Rezim. Do resultado de todos essas complexas relações diplomáticas e militares, o resultado foi que Acás pediu ajuda para a Assíria, recusando Deus, e a Assíria destruiu Síria, a capital, Damasco, e matou o rei Rezim. Então Acás se põe no lugar dele. Como rei de uma nação, ele deve ter respirado aliviado. Afinal de contas, o resultado foi positivo. Ele deve ter achado que tomou a decisão certa. Afinal de contas, Judá, a nação inteira, foi salva da ameaça da Síria e de Israel. E de quebra, essas nações que antes nos ameaçavam, que eram nossos inimigos, foram destruídos. Então Acás, aliviado por ter tomado a decisão correta, viajou para Nínive, a capital da Assíria. Versículo 10. E o rei Acás foi para Damasco para se encontrar com Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e viu um altar que estava em Damasco, e o rei Acás enviou a Urias, o sacerdote, o estilo do altar e o seu modelo, segundo toda a sua execução. O rei Acás foi se encontrar com Tiglat-Pileser, que tinha acabado de tomar a cidade de Damasco, a capital da Síria. Tiglat-Pileser, após conquistar essa importante capital, Damasco, deveria estar na cidade conquistada, comemorando sua vitória. Então o rei Acás foi de encontro a Tiglat-Pileser em Damasco para felicitá-lo pela grande vitória militar de Tiglat-Pileser. Então o rei Acás contemplou o império imparável da Assíria, ostentando-se como invencível e conquistador. E deslumbrado pelo poder da Assíria, Acás viu o templo do império, um templo em Damasco. Ele viu um altar. Não foi o Senhor que salvou Judá, foi a Assíria. Ou seja, o altar da Assíria construído em Damasco em honra aos deuses assírios. Afinal de contas, estávamos celebrando a vitória da grande nação assíria. Esse altar deve ser melhor, esse templo tem que ser melhor, esse altar deve ser mais poderoso. Então Acás enviou a Urias, o sacerdote, o estilo, todo o projeto, nos mínimos detalhes, o modelo segundo toda a execução, instruções pormenorizadas deste altar ao sacerdote Urias. Versículo 11. E Urias, o sacerdote,
edificou um altar segundo tudo o que o rei Acás havia enviado de Damasco. Assim, Urias, o sacerdote, fê-lo quando o rei Acás chegou de Damasco. Então Acás, deslumbrado pelo poder da Assíria, tendo visto o altar dos assírios construído em Damasco, enviou ao sacerdote Urias todo o projeto deste altar. E o sacerdote Urias copiou o altar do mundo. E então, versículos 12 e 13, quando o rei era vindo de Damasco, quando Acás voltou de Damasco, o rei viu o altar ali construído. E o rei se aproximou do altar e sobre ele ofertou. E ele queimou a sua oferta queimada e a sua oferta de alimento, e derramou a sua oferta de bebida, e aspergiu o sangue das suas ofertas de paz sobre o altar. E não parecia nada de errado. A nação de Judá havia sido salva da aniquilação. A nação de Judá estava aliada ao império mais poderoso daquela época. A nação de Judá havia copiado o altar do mundo. E não parecia nada de errado com isso. Afinal de contas, o rei apenas estava mudando o formato do altar. Eles estavam fazendo um upgrade, vamos dizer assim, substituindo o altar do templo, menor e menos poderoso, por um mais eficaz. As ofertas de paz, de bebida, estavam sendo realizadas. O sangue estava sendo aspergido sobre o altar como devido. Não parecia nada de errado. Apenas uma peça do mobiliário do templo foi trocada por um melhor, mais glorioso, mais esplêndido, mais vitorioso, mais poderoso. Toda a estrutura do templo ficou intacta. Acás não mandou derrubar o templo e construir um novo. Estava tudo lá como sempre fora. No exterior, tudo era o mesmo, nada parecia ter mudado, mas sutilmente o altar do mundo substituiu o altar do Senhor, porque, segundo a vista de Acás e de todo o povo, esse altar do mundo era mais poderoso e eficaz do que o humilde altar do Senhor. Versículos 14 a 18. E ele trouxe também o altar de bronze, o qual estava diante do Senhor, da frente da casa, de entre o altar e a casa do Senhor, e o pôs no lado norte do altar. Então, o que Acás fez? Um rearranjo dos mobiliários. Ele removeu o altar de Deus para o lado, e no lugar ele colocou o altar do mundo. O altar que ele havia visto em Damasco, quando Tiglat-Pileser estava se vangloriando de suas conquistas. E o rei Acás ordenou a Urias, o sacerdote, dizendo: sobre esse grande altar, o altar do mundo, que substituiu o altar de Deus, queima a oferta queimada matinal, a oferta de alimento do anoitecer e o sacrifício queimado do rei, a sua oferta de alimento com a oferta queimada de todo o povo da terra, e a sua oferta de alimento e as suas ofertas de bebida, e asperge sobre ele todo o sangue da oferta queimada e todo o sangue do sacrifício, e o altar de bronze será para mim para consulta junto a ele. Versículo 16. Assim fez Urias, o sacerdote, segundo tudo o que o rei Acás ordenou. Se vocês lerem as passagens em que, desde o tabernáculo, todo o processo de fabricação do tabernáculo e depois do templo, de toda a mobília, da disposição das mobílias e das ofertas que deveriam ser
oferecidas no altar, vocês vão ler repetidas vezes a palavra de Deus enfatizar: e tudo havia sido feito segundo o que Deus ordenara por meio de Moisés. Eu vou repetir para ser enfático: tudo do templo, tudo, desde o seu mobiliário, o material que revestia esse mobiliário, os sacrifícios, a hora do sacrifício, o modo como esses sacrifícios eram oferecidos, tudo havia sido feito segundo aquilo que Deus havia ordenado. Mas agora estamos diante do rei Urias, substituindo o altar de Deus pelo altar do mundo, e assim fez Urias o sacerdote segundo tudo o que o rei Acaz havia ordenado. É a substituição da religião legítima entregue por Deus por uma religião humana. E o rei Acaz cortou as bordas das bases e removeu delas a pia. Sim, no pátio externo do templo tinha o altar onde eram queimados os sacrifícios e havia uma grande pia de bronze cheia de água onde os sacerdotes se banhavam. O rei Acaz cortou as bordas das bases, removeu delas essa pia e baixou o mar de cima dos bois de bronze que estavam debaixo dele e a pôs sobre um pavimento de pedras. Sim, essa pia, essa bacia de bronze ficava sobre bois de bronze. O rei Acaz mandou cortar essa bacia, desceu dos bois de bronze e simplesmente apoiou essa bacia em pavimentos de pedra. Então, ele mandou cortar a cobertura para o Shabat que eles haviam edificado na casa e a entrada do rei na parte externa. Ele tirou da casa do Senhor e os entregou para o rei da Assíria. O templo era o mesmo. Os sacrifícios eram apresentados de manhã e à noite. Estava tudo lá, certinho. Os mobiliários do templo estavam todos lá. Apenas foram deslocados dos seus lugares ordenados por Deus para a periferia, para o escanteio do templo. Todos os sacrifícios estavam sendo apresentados, mas o detalhe era que estavam sendo apresentados em outro altar, no altar do mundo, no altar que Acaz havia visto em Damasco, mandado copiar e ter colocado no lugar do verdadeiro altar do templo. E assim, sutilmente, não colocando o templo abaixo, não removendo os sacrifícios, não removendo os mobiliários santíssimos do templo, mas substituindo o altar de Deus pelo altar do mundo, colocando de lado, de escanteio, o altar de Deus em prol de um altar ainda mais poderoso e eficaz, fazendo esses sacrifícios serem apresentados não no altar de Deus, mas no altar do mundo. Assim, Acaz aumentou as densas trevas de Judá. Assim, Acaz e a nação deram mais um passo em direção ao abismo. E ainda que tanto Ezequias e mais tarde Josias tenham tentado fazer grandes reformas na nação de Judá, a idolatria
A transgressão havia chegado a tal ponto que todos nós sabemos o resultado. Judá foi destruída e os seus habitantes foram enviados ao exílio para fora da presença de Deus. Assim foi. Os primeiros passos da grande apostasia, os primeiros passos que conduziram ao desastre do exílio, foram dados dessa forma: pelo deslumbramento, pela glória, pelo poder e riqueza do mundo e o desprezo pelas coisas que são de Deus. A substituição da lei de Deus pela vontade do homem. O homem é o centro de todas as coisas. Não mais as coisas eram feitas segundo o Senhor havia ordenado, mas segundo aquele que tem mais poder ordenou. O sacerdote Urias fez tudo segundo aquilo que Acaz havia ordenado, substituindo o altar de Deus pelo altar do mundo. Os sacrifícios passaram a ser oferecidos em outro altar, em um altar estranho. Assim foi e assim tem sido. Quantos e quantos pastores, evangelistas, líderes de louvor não olham para os altares do mundo também com o mesmo deslumbramento de Acaz? Quantos e quantos de vocês não olham para os grandiosos shows humanos com a tentação de imitá-los? Copiam o modo como o mundo idolatra seus ídolos, no mais minucioso detalhe. O louvor é idêntico a shows, não há diferença nenhuma. Só sabemos que se trata de louvor porque a letra supostamente glorifica o Senhor, mas que na verdade é completamente vazia. O culto gira ao redor de um show musical. Não há diferença de um show de um cantor. Porque as pessoas olham para esses altares mundanos e ficam deslumbrados e trazem isso para dentro da igreja, copiando-os minuciosamente. O púlpito é enchido pelos valores do mundo: ética humana, moralismo, prosperidade, sucesso, milagres, experiências. Se aquilo que faz sucesso é talk show, vamos colocar poltronas confortáveis e vamos conversar. Porque há muito tempo os homens de Deus têm deixado de fazer aquilo que o Senhor ordena para fazer aquilo que os poderosos deste mundo desejam, porque olham para os altares deste mundo com deslumbramento, e eles trazem tudo isso para dentro da igreja, copiando minuciosamente cada detalhe. Sutilmente os altares do mundo substituíram o único altar legítimo, que é o altar de Deus. E o que é o altar de Deus, senão o lugar onde os sacrifícios pelos pecados eram realizados? Sim, havia uma razão de ser. Sim, havia uma função específica para o altar. Muitos chamam esse lugar onde fica o púlpito de altar. Não, esse lugar não é o altar. Esse lugar é o púlpito. É o lugar apenas em que a palavra de Deus é proclamada. Esse lugar não é o altar. Altares não existem mais. Porque o altar é onde o sacrifício pelo pecado era realizado. Este lugar não tem essa finalidade. Se é assim,
Se o altar do Senhor é o lugar em que os sacrifícios pelo pecado eram realizados, então o altar do Senhor legítimo, único, é a cruz. Onde mais o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo, foi morto e sacrificado pelos nossos pecados, senão a cruz? Mas a cruz é uma mensagem de loucura e de fraqueza de um Deus que veio em forma de homem, se humilhou e morreu nas mãos do Império Romano. A cruz é fraqueza e muitos têm vergonha da mensagem do Evangelho. Muitos preferem o oposto. Muitos preferem o poder, o sucesso. A cruz até aparece de vez em quando. As pessoas sobem no púlpito, falam tudo o que desejam, depois citam o nome, Jesus Cristo, para legitimar tudo aquilo que falaram. A cruz até aparece de vez em quando, mas é posto de escanteio. Porque no centro jaz o altar do mundo, jaz o altar do poder, da glória, do sucesso. O altar em que o Filho de Deus, sendo luz de luz, Deus de Deus, se fez homem e morreu, maldito, porque maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Essa mensagem, esse altar não serve para um mundo em que os poderosos reinam. A cruz deve ser deixada de lado e o altar do mundo deve substituir o seu lugar. Assim foi no tempo de Acás e assim tem sido. Os sacrifícios no tempo de Acás até estavam sendo realizados da mesma forma. A Bíblia é aberta e proclamada. Só não a cruz é proclamada como central. O homem é o centro, não Jesus Cristo. E outros altares são apresentados a vocês sutilmente, além da cruz, onde Jesus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi morto. Mas deixe-me falar sobre o autêntico altar e o que foi realizado nele e por que ele é insubstituível. Para finalizar o sermão, abram em Hebreus capítulo 10, versículos 5 a 12. Pelo que quando Jesus veio ao mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Em ofertas queimadas e sacrifícios pelo pecado não tens prazer algum. Então eu disse: eis-me aqui, na cabeça do rolo está escrito sobre mim, para fazer a tua vontade, ó Deus. Acima, quando disse sacrifício e ofertas queimadas e ofertas pelo pecado não quiseste, nem neles tivesse prazer, os quais são oferecidos pela lei. Então ele disse: eis-me aqui para fazer a tua vontade, ó Deus. Ele tira o primeiro para que possa estabelecer o segundo, por cuja vontade somos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. E cada sacerdote se apresenta diariamente, ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca podem tirar os pecados. Mas este homem, Jesus Cristo, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados para sempre, assentou-se
à direita de Deus. É por isso que não existem mais altares hoje, é por isso que esse púlpito não está sobre o altar. Por quê? Porque altares são os lugares em que o sacrifício era apresentado a Deus. Só que a boa nova, o evangelho, é que Jesus Cristo ofereceu uma única vez e eficazmente a oferta pelos nossos pecados, de modo que não há mais a necessidade de nenhum sacrifício extra. Só que esse sacrifício, ofertado de uma vez por todas, de forma perfeita e eficaz, por Jesus Cristo, foi apresentado na cruz, não nos altares do mundo. Portanto, aquilo que nós pregamos é tão somente Cristo Jesus morto na cruz. Não devemos copiar com deslumbramento os altares do mundo. Não devemos copiar o louvor como shows musicais. Não devemos substituir a palavra de Deus a respeito da centralidade de quem Jesus Cristo é por palavras positivas de moralismo terapêutico. Não. Nós somos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, realizado de uma vez por todas, uma vez na história. E a exortação de Isaías ao rei Acás permanece: creiam, porque se não crerem, não prevalecerão. Portanto, não são os altares do mundo, por mais deslumbrantes e poderosos que possam parecer, é a cruz, e somente a cruz, o único altar válido. E o sacrifício eficaz já foi realizado de uma vez por todas, porque Cristo morreu na cruz, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E todo aquele que crer será salvo. Não caiamos nos caminhos de Acás. Sacrifiquemos a Deus o sacrifício agradável a Ele, que foi o sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Não no altar do mundo, mas no altar de Deus. Curvem suas cabeças, oremos. Senhor, nosso misericordioso e grandioso Deus, muitas graças nós te damos por mais um culto que pudemos realizar, segundo a tua maravilhosa graça. Que o Senhor possa nos conceder que essa palavra não permaneça somente em nossos intelectos, mas que possa encontrar um coração regenerado pelo teu Espírito Santo. Que o Senhor nos guarde, nos proveja, porque vivemos tempos muito difíceis. Que nada nos falte e que o Senhor nos proteja, porque vivemos tempos muito perigosos, não somente pela violência física, mas por conta de todo o falso ensino que infelizmente tem coberto a superfície deste planeta. Guarda-nos da violência destes homens e nos traga de volta aqui semana que vem para recebermos mais da sua palavra e cultuarmos o teu santíssimo nome. É isso que nós pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.